Olha aí, pessoal, a novela do imposto de renda segue a todo vapor e com a palavra o senhor Fernando Haddad, ou melhor, Tachad, que meio que desconversou o que o Lula falou, aquela promessa de que vai ter a isenção sim para quem recebe até R$ 5.000, vai acontecer a qualquer custo. Enfim, né? Meio que deu uma desmentida no que o Lula falou, embora tenha seguido no sentido do próprio Molusco de falar que a grana tem que vir de algum lugar. Mas Fernando Haddad já tirou o cavalinho da chuva, falou que não vai ter isso este ano ainda, nenhuma proposta nesse sentido vai ser apresentada, tem sim conversas para fazer uma reforma do imposto de renda, e se você está acompanhando a reforma tributária, você sabe o problema que isso vai ser, vai complicar, vai embolar a situação ainda mais, vai tornar o Brasil um manicômio tributário ainda pior, e vai tributar todo mundo ainda mais, vai aumentar a arrecadação do governo, sem dúvidas. Então, Fernando Haddad, aqui naquele evento lá do Itaú BBA, além de falar da questão do imposto de renda, falou também aqui da tributação de dividendos. Enfim, o cara realmente é um senhor Tachad. Vamos conversar sobre esse assunto, fazer a análise desse caso, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o pessoal aqui do Brasil 247 diz que o Fernando Haddad colocou em dúvida o envio ainda este ano da proposta de reforma do imposto de renda para o Congresso Nacional. Não, ele falou claramente que isso não vai acontecer. E não vai mesmo, não faz o menor sentido, o governo tá cheio de coisas lá, da reforma tributária, aquela que já foi aprovada. Doido que seja aprovado na Câmara e no Senado e não consegue andar com isso, vai colocar mais uma reforma para ficar empacando o meio de campo, porque não vai ser bem recebido, não tem clima para isso hoje no Congresso Nacional. E depois do resultado das eleições municipais, aqui é a primeira vez que eu faço essa análise do meu canal, a repercussão das eleições municipais na política do governo Lula e na política do Congresso Nacional, as eleições deram um recado claro, que o povo brasileiro não quer políticas de esquerda, não quer aumento de Estado, tributação, aumento de impostos. O povo quer mais liberdade e menos Estado. Então não tem ninguém hoje muito disposto a votar aumento de impostos, né? Ah, mas isso é bom para os políticos, é bom para eles também se eleger. Essa é a verdade. E os caras, vamos lá, né, dispuseram de um fundão eleitoral absurdamente alto este ano. Tem as emendas deles, enfim, os caras estão cheios de dinheiro já. Eles não precisam se preocupar tanto com isso. Para eles é mais relevante fazer um papel ali de liberal, de direita, do que ficar jogando contra o povo de forma tão descarada assim. O próprio Fernando Haddad falou então, né, o ponto principal, que é o seguinte, que não vai acontecer, né? Não vai ter essa votação aí. Ele falou que é difícil, né, que o projeto seja enviado ainda este ano. Não vai ter tempo hábil para que isso aí aconteça. E ele falou que a reforma tem que ser neutra, senão isso não vai passar, né? Ou seja, né, aquela questão de compensação de receitas. Se o governo faz uma renúncia fiscal, ou seja, deixa de roubar a população em determinado aspecto, tem que ter outra coisa para compensar isso, porque para pensar, o governo Lula já está fazendo o diabo para tentar equilibrar o orçamento de 2025, está faltando aí, tem análises que dizem que está faltando 100 bilhões de reais, outras dizem que está faltando 160 bilhões de reais, o negócio está uma insanidade. Imagina tirar a grana toda do imposto de renda disso aí. Ah, mas não é a grana toda, é só a faixa de isenção. Meu amigo, imposto de renda, a tabela lá da retenção do imposto de renda, tem as faixas ali, as alíquotas, com os valores e tudo mais. A última faixa, a mais alta, começa em R$ 4.600 e poucos reais, pagando 27,5%. Ou seja, se o Lula subir a isenção para 5 mil, a isenção hoje é 2 salários mínimos, se ele subir para 5 mil reais, sabe o que isso significa na prática? Que toda a tabela do imposto de renda vai ter que ser revista passando lá para cima. Então, a última faixa vai ser o quê? 10 mil reais? Provavelmente. Ou seja, a renúncia fiscal vai ser muito grande, não vai ser igual a que o governo tem feito
de mexer na faixa de isenção que dá para calcular tranquilamente ali. Não, vai ser uma montanha de dinheiro. E isso tem que vir de algum lugar. Para ter a tal da neutralidade aqui que o Haddad falou, né? De forma que se o imposto for isento para alguns, vai ser balanceado em outros grupos. Na prática não está mudando nada. É um esforço conjunto apenas para validar uma proposta, uma promessa de campanha do Lula e apenas isso. Qual que é o jeito certo de fazer? Eu acho que deveria cortar o imposto, com certeza, não deveria ter imposto nenhum. Mas qual que é o jeito certo de fazer isso? Você corta a despesa do governo, essa renúncia fiscal vai dar 50 bilhões de reais. Você corta 50 bilhões de reais dos gastos do governo e dá a renúncia fiscal. Aí você equilibra a parada. É o que o Milei está fazendo na Argentina. Primeiro ele saneou as contas públicas, superávit em cima de superávit fiscal, depois de pagar os juros da dívida, para depois começar a cortar impostos, agora que ele começou a cortar uma coisinha aqui e outra ali. Ou seja, é assim que se faz um corte de impostos equilibrado. Porque do contrário, não, mas se cortou já tá bom. Tá bom para quem de fato estava sendo afetado por ele, mas toda a população vai pagar essa conta. Do jeito que está aqui, alguns grupos vão pagar. Então você cortou de um grupo para outro grupo pagar. Qual é o sentido disso na prática? Não tem sentido, é só para favorecer a imagem política do Lula. Agora, se o governo decidir que vai imprimir dinheiro para compensar isso aí todo mundo vai pagar esse imposto via inflação, né? Aí é outro cenário pior também, não resolve nada, piora para todo mundo, até para quem não pagava imposto de renda no atual modelo, para quem não paga no atual modelo, né? Então, aquela história, o Haddad falou aqui no estilo Simone Tebet, estamos estudando, avaliando, cardápio de propostas para apresentar para o Lula, nada efetivo. Inclusive, ele falou o seguinte, qualquer coisa que vazar agora não é finalizado, não. Isso aí não é a versão final, ou seja, se o que vazar for uma porcaria, não liga não, não foi a gente que fez não, foi alguém que vazou aqui e não está decidido. Vai vendo, né? Então, aqui eles colocam, né, que estão fazendo as análises técnicas, vendo o imposto de renda atual, né? E aí, por exemplo, quanto significa as deduções por rúbrica? Ô Terra, o pessoal do site Terra, rúbrica? É rubrica? Será que ele falou, pronunciou assim, rúbrica na hora o pessoal foi lá e transcreveu? Seria engraçado, né? O ministro da Educação do Lula no passado falar um negócio desses aqui, né? Mas enfim, aí lançou a carta da Justiça Tributária aqui e tudo mais, né? E aí, obviamente, usou esse espaço, usou esse gancho para falar dos dividendos, né? Claro, para fazer a tributação dos dividendos aqui. E realmente, né? Tanto aqui para a questão de pessoa jurídica quanto pessoa física, falando que é uma política da OCDE, o Brasil está ali interessadaço em ficar igual à OCDE. Engraçado que fizeram um pouco caso disso, né? Quando o Lula foi eleito, agora estão falando aí que isso vai acontecer, né? Então, tem aqui uma situação bastante conflitante de ideias, de propostas, cada um fala uma coisa. Eu já tratei disso aqui no canal, inclusive falando que o governo Lula é uma bagunça completa, porque o Lula fala uma coisa, a equipe econômica dele é pega de surpresa porque não tinha combinado isso com o Lula. Agora o Haddad sai e fala outra coisa diferente que desdiz o que o Lula falou, já avisou, não vai ter discussão sobre isso em 2024, não vamos mandar projeto de lei para o Congresso Nacional nesse momento, porque se for, não vai passar, a gente não sabe de onde que vai tirar o dinheiro para compensar, enfim, não tem nada resolvido nisso no presente momento. E vai ser uma reforma do imposto de renda de fato, com todos os problemas que eu citei no começo desse vídeo. Ou seja, tomara que não aconteça, que fica essa porcaria que é de fato aí. Podiam simplesmente determinar que vai corrigir pela inflação, já estaria de bom tamanho, porque qualquer mudança vai ser para piorar. Mudança no governo Lula, meu amigo, é para aumentar o ferro que vai entrar no trabalhador, sem dúvidas, aí, né? Então tá lá nos estudos preliminares, e aí a gente não sabe se o Haddad concorda com esses 5 mil reais de isenção. Sim, se a tabela do imposto de renda fosse devidamente atualizada, a faixa de isenção seria uns 5 mil reais hoje, realmente, né? Mas não dá para saber se a equipe econômica endossa isso. O Lula, por sua vez, embora faça aqui realmente a defesa dessa faixa de isenção, ele já falou que essa história de dedução de gastos com saúde no pagamento do imposto de renda
são um problema, porque é uma renúncia fiscal e isso não atinge a população mais pobre, é só o pessoal mais rico, né? Mas tudo bem, né, ô Lula, tudo bem, mas é o mais rico que paga mais imposto também, então é ele que tem que se beneficiar mais das deduções, não é o mais pobre, né? O que o Lula deveria se perguntar é por que a fatia mais pobre da população paga imposto de renda hoje, porque é verdade. O cara recebe R$ 3.000 por mês e ele é o responsável pela família ali. Tudo bem que tem os dependentes, né? Mas mesmo assim ele vai pagar imposto de renda nessa história. E aí, o cara é rico, o cara é milionário, é a parcela mais rica da população? Faça-me o favor, né? Enfim, a conversa sobre isso aqui está uma bagunça completa, né? O pessoal aqui está falando da taxação sobre milionários aí, né? O Haddad confirmou essa história. Vai ter imposto com certeza, Taxade não falha nunca. Se essa história do imposto de renda com uma faixa de isenção mais alta virar, vai ser porque tem algo para entrar no lugar. E no frigir dos ovos, meu amigo, o governo Lula não joga para perder em matéria tributária. Olha o tanto que a arrecadação aumentou no ano passado, neste ano também. O governo Lula, se tem algo que ele é bom, que ele é mestre, é enfiar a mão mais fundo no nosso bolso, na nossa carteira. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.